Então, em diante, vamos resolver o exercício número 1 e o mesmo diz o seguinte: resolver essa equação não linear, 5 que multiplica pelo seno de x ao quadrado menos 3x igual a zero, pelo método da bisseção, nos intervalos. Esses são os intervalos que nós encontramos utilizando o método de passos, ok? Com a precisão igual a 0,001. Então, vamos resolver esse exercício utilizando o cálculo manual. Vocês podem utilizar uma calculadora, o Excel, o Python, um outro programa, ok? Ou então, fazem esses cálculos num rascunho, aí vocês levarão mais tempo. Então, sem mais delongas, vamos começar a resolver o exercício número 1, utilizando o método da bisseção. Vamos começar com o primeiro intervalo, ok? E vamos realizar o cálculo manual. Então, inicialmente, formulação do problema, determinar as raízes da equação não linear, 5 seno de x ao quadrado menos 3x igual a zero, nesses intervalos, com esta precisão, ok? Então, segundo passo, parâmetros do método, temos a função, o valor de A, neste caso do primeiro intervalo, o valor de B e a precisão. Ponto 3. Condição de convergência. Vamos verificar a condição de convergência. Sendo um método iterativo, então é necessário e suficiente que se cumpra essa condição de convergência. Se o produto entre a função em A e a função em B for menor que zero, então podemos dizer que sim, ok? Converge e podemos dar sequência com a resolução do exercício. Se for maior que zero, então não converge, paramos por ali. Significa que esta equação não linear não possui raízes? Não. Talvez haja um equívoco na escolha desses intervalos. Quando utilizamos o método de passos, nós isolamos e determinamos o intervalo de isolamento dessas raízes e a quantidade delas. Provavelmente este intervalo foi escolhido de forma errônea. Então devemos voltar no método de passos e escolhemos o intervalo que se cumpra o teorema de Bolzano-Cauchy, ok? Então vamos calcular inicialmente a função em A, a função em B e depois vamos achar o produto. A função em A, em 0,52, é igual a 5 seno de 0,52 ao quadrado menos 3 vezes 0,52. Aqui é necessário terem atenção que ao utilizarem uma calculadora, que vocês devem realizar o cálculo em radianos. Ok? Realizem o cálculo em radianos, pois vocês têm aqui uma função trigonométrica. Então, realizando esses cálculos, vocês terão como valores, né, f de 0,52 igual a menos 0,2244. F de 0,84 passa ao mesmo procedimento e terão como valor 0,7225. Então, temos dois valores, um valor positivo e o outro negativo, ou negativo ou positivo. E este produto, claramente, que vai dar negativo. Isto é para o primeiro intervalo, ok? Para o segundo intervalo, faça a mesma coisa. A função 1,16 terá um valor positivo, a função 1,48 terá um valor negativo. Claramente que para ambos os intervalos nós temos o cumprimento da condição de convergência. Então podemos dizer que sim, este método não converge, então podemos aplicar este método para encontrar essas raízes que se encontram nesses intervalos, ok? Para o primeiro intervalo temos uma raiz, para o segundo temos a outra raiz. Em diante, quarto ponto nesse contexto, algoritmo do método. Ok? Como é que nós vamos desenrolar, não é, este método utilizando o cálculo manual?
Inicialmente, nós precisamos saber o número de iterações. É muito mais fácil começar por calcular o número de iterações para termos uma mínima ideia de quantas iterações devem ser realizadas. Então, inicialmente, vou calcular o número de iterações utilizando esta fórmula. K, número de iteração, é maior ou igual ao logaritmo na base 2 de B menos A que divide pela precisão. Então, temos os valores de B, A e a precisão. É só substituirmos e realizarmos os cálculos. Então, façam isso numa calculadora e terão como resultado 8,332. Quer dizer que o número de iterações, no mínimo, né, é tanto 9, ok? Porque K tem que ser maior ou igual a 8,332, né? Então, pelo menos, devemos realizar 9 iterações, pelo menos. Isso significa que poderíamos realizar 10, mas dificilmente, quando nós calculamos o número de iterações, dificilmente vamos ir muito além, né, deste número. Ou 9, ou 10, ou 11, enfim, é uma questão de verificação. Então, para este exercício, nós vamos realizar pelo menos 9 iterações. Então, logo sabido o número de iterações, agora sim, estamos conscientes de que vamos realizar pelo menos 9 iterações. Agora sim, já podemos começar com a primeira iteração. Na primeira iteração, o que eu faço? Digo que A1 é igual a este valor, B1 é igual a este valor, são valores que nós encontramos pelo método de passos. Depois, vamos achar o ponto médio desses valores, utilizando a fórmula iterativa, tanto x1 igual a 1 mais b1 que divide por 2, ok? Vamos achar o ponto médio, e o ponto médio é igual a 0,68. Se vocês somarem e dividirem por 2, encontrarão este valor. Então, encontramos assim a primeira aproximação. Então, vamos considerar que x1 é a primeira aproximação, o ponto médio desses dois valores. Depois de conhecida a primeira aproximação, qual é o próximo passo? O próximo passo vai consistir na verificação do critério de parada, ok? O critério de parada. Vamos saber se o módulo da função em xk é menor ou igual à precisão, ok? Então, o próximo passo consiste em verificar o critério de parada. Já achamos o x em 1, vamos substituir na função este valor 0,68 e teremos 5 vezes seno de 0,68 ao quadrado menos 3 que multiplica por 0,68. Encontrando, portanto, o módulo deste valor, eu aqui reduzi passos, okay? Em caso vocês podem fazer com mais detalhes, com mais calma. Então, o valor encontrado é 0,1905. E o módulo deste valor, claramente que vai dar também positivo. E este valor ainda é maior que a precisão, ok? Atendendo aqui o número de iterações. Então, encontramos aqui o módulo da função em x1. Okay? Isso significa que não podemos parar, devemos continuar. Agora, como é que nós vamos passar, né, para a segunda iteração? Como partir para a segunda iteração? Para partirmos para a segunda iteração, precisamos dos valores de A1 e B1. Para encontrar esses valores, precisamos verificar o critério de convergência. Ok? Vamos verificar o critério de convergência. Isto é, calcular a função em A1, a função em x1, que já calculamos, e achar o produto de ambas. Ok? Então, isto aqui diz a condição de convergência. Se este produto for menor que zero, então A2, neste contexto, será igual a 1 e B2 será igual a x1. Caso contrário, portanto, se esse produto for maior que zero, então A2 será igual a x1
e B2 será igual a B1. Esse aqui vamos testar. Vamos calcular a função em A1 e claramente já calculamos, né? Calculamos anteriormente. Então, a função em A1 é igual a menos 0,2244. A função em X1 é igual, portanto, temos aqui, né, 0,1905. Temos um valor negativo, o outro positivo. Este produto claramente vai dar negativo. Portanto, menos vezes mais vai dar menos. Então, cumpre-se a primeira condição de convergência. Daí que A2 é igual a 1 e igual a 0,52. E B2 é igual a X1 e igual a 0,68. São esses valores, né, que nós vamos utilizar para a próxima iteração. Sempre nós devemos seguir esses passos. O que nós fizemos aqui, né, primeira iteração, temos os valores de A1, B1, calculamos o ponto médio, critério de paragem ou parada, condição de convergência, e depois voltamos a saber quais são os valores para a próxima iteração. Vocês devem seguir esse espaço. É uma forma que eu encontrei, né, de resolver de forma organizada para melhor compreensão. Então, na segunda iteração, os novos valores de A e B serão esses, nesse contexto A2, B2. Vamos calcular o ponto médio, utilizando a mesma fórmula iterativa. Portanto, x2 será igual a 0,6. Só vocês somarem, dividirem por 2 e obterão 0,6. Depois de encontrado o ponto médio, critério de parada, a função em x2 deu um valor negativo, isto é, menos 0,0386, o seu módulo vai dar positivo. E este valor ainda é maior que a tolerância. Se vocês olharem aqui no valor dado, a tolerância é 0,001. Então, este valor ainda é maior. Temos que continuar. Não podemos parar. Então, vamos para a condição de convergência para saber quais serão os próximos valores de A e B. Neste caso, o A3 e o B3. Vamos achar inicialmente o valor da função em A2. O valor de x2 já encontramos aqui, esse valor negativo. O valor da função em A2 também é negativo. Então, o produto vai dar positivo. Daí que, nesse contexto, A3 é igual a x2 e é igual a 0,6. E B3 é igual a B2 e igual a 0,68. Quer dizer, cumpre-se a segunda condição. Então, invertemos. A3 passa a ser igual a x2 e B3 passa a ser igual a B2. Então, esses são os valores para a próxima iteração. Terceira iteração, vamos seguir os mesmos passos. Calcular inicialmente o ponto médio. Depois, testar o critério de paragem, saber se o módulo da função x3 se for menor ou igual a y, paramos. Se não, vamos continuar. Nesse contexto, este valor é maior, então vamos continuar. Condição de convergência. A função em A3 deu um valor negativo, a função em x3 deu positivo. Este produto vai dar negativo. Então, voltamos no mesmo cenário, né? Igual ao da primeira iteração. Nesse contexto, A3 será igual a A4, ou A4 será igual a A3, igual a 0,6. B4 igual a x3 igual a 0,64. Então, esses são os valores que utilizaremos para a quarta iteração. Aqui vou resolver apenas até a quarta iteração e depois vou apresentar todas as outras iterações numa tabela. E vocês em casa vão verificar os cálculos que eu encontrei. No caso de dúvida, podem escrever nos comentários, ok? Se tiverem dúvida, se encontrarem outros valores, vamos discutir aí nos comentários, ok? Então, vamos continuar com a quarta iteração. Na quarta iteração, nós temos A4 igual a 0,6, B4 igual a 0,64. Vamos achar o ponto médio. Então, esta é a ideia do método da biseção ou dicotomia.
consiste em reduzirmos o intervalo dado pela metade. Isso deve ser realizado sucessivamente, pois este é um método iterativo. Okay? Vamos realizar sucessivas divisões pela metade do intervalo dado. Então, x4 igual a 0,62. Critério de parada. Encontramos um valor que ainda é maior que a precisão. Então, vamos continuar com a condição de convergência. A função em A4 é negativa, a função em x4 é positiva. Este produto é negativo. O que é que vamos fazer? O A5 será igual a A4, B5 será igual a x4 e assim sucessivamente. Quer dizer que vocês vão realizar esses cálculos até pelo menos a 9ª iteração e depois verificarem o critério de parada. Eu já fiz isso em casa, então vou apresentar apenas os resultados sob forma de tabela. Temos aqui esta tabela. Na primeira coluna temos o número de iterações, AK, BK, XK, F de AK, F de BK, F de XK, produto entre F de AK e F de XK e o módulo de F de XK. Esta coluna aqui pode ser entendida como o erro, ok? O erro tem que ser menor que a precisão ou a tolerância. Se assim for, podemos parar. Portanto, este é o critério de paragem. Então, podemos ver que eu parei na 9ª iteração, pois na 9ª iteração eu encontrei portanto, um erro menor que a tolerância. Encontrei o módulo da função em xk igual a 0,0003 e este valor é menor que 0,001. Então, eu paro por aqui. Daí que o valor, nesse contexto, a raiz aproximada daquela equação naquele intervalo é igual a 0,6144. Então, como resposta, posso dizer que x1 asterisco é igual a 0,6144, que o número de iterações é igual a 9. Okay? Parei na 9ª iteração. Então, como eu afirmei que pelo menos vamos realizar 9 iterações, não é? Então realizamos realmente 9. Poderíamos realizar 10, ok? Então, assim resolvemos o exercício 1 para o primeiro intervalo. Para o segundo intervalo, vocês sigam os mesmos passos. No caso de dúvida, se encontrarem outros resultados, vocês podem escrever nos comentários e vamos conversar nos comentários. Então, eu já fiz isso em casa e vou apresentar apenas os resultados. Portanto, a tabela, e realizei 10 iterações para o segundo intervalo. Parei na 10ª iteração, pois encontrei o erro igual a 0,0008. Ok? Vocês sigam os passos, né? Com muita calma, paciência, atenção, e vocês encontrarão esses resultados. Então, posso dizer que o valor de xk, né, nesse contexto, x2 asterisco é igual a 1,446 e o número de iterações é igual a 10. Então, encontrei assim duas raízes, não é, que correspondem realmente às soluções da equação não linear dada. Então, a equação não linear dada inicialmente possui duas raízes. A primeira raiz é igual a 0,6144 e a segunda raiz é igual a 1,446. Então, por hoje é tudo. Falamos do método da bisseção ou dicotomia. Se tiveres uma dúvida, pode escrever nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.